Salve motociclista! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Moto Vento e Estrada. Aqui eu discuto assuntos importantes para você nunca mais sofrer um acidente de moto. Eu sou Fernando Gomes e o tema de hoje é o seguinte: viajar grandes distâncias em um único dia é perigoso? E aí, o que você acha? Joga lá de cara se você estiver vendo esse vídeo no YouTube. Comenta aí o que você acha, é perigoso, não é perigoso? Comenta aí que eu quero saber muito a opinião de vocês. Esse episódio também vai estar disponível no Spotify e no SoundCloud. E para a gente já começar de cara, eu queria definir aqui, discutir com vocês o que são grandes distâncias. Tem gente que acha que andar 600 km num dia é muita coisa, já tem gente que acha que andar 1000 km num dia é pouco. Então vamos estabelecer aqui o que são grandes distâncias. Eu acho que qualquer distância que você demorar mais de 8 horas para percorrer é uma grande distância. Independente se isso vai ser 200 km, 400 km, 800 km, independente, né? Porque as condições da estrada influenciam muito na sua velocidade. E aí a distância que você percorre em 8 horas pode ser maior ou menor, né? Então, só para exemplificar aqui para vocês, eu fui para Rio Negrinho em 22/2 de 2018. Rio Negrinho é uma cidade lá de Santa Catarina que tem um evento muito grande, né, um encontro de motoclubes muito grande, é um evento muito legal. Eu não conhecia, em 2018 a gente decidiu sair daqui de Votuporanga e ir lá para Rio Negrinhos. O Google dizia pra gente que a gente ia demorar 10 horas, se eu não estou enganado eram 10 horas. E aí a gente falou, pô, 10 horas na moto, a gente já está acostumado, né? Nessa época, eu e a Natália, se você não sabe, inclusive foi um dos vídeos que deram origem aqui no canal, a gente estava e ainda está fazendo, só que agora com menos intensidade, um desafio que é de percorrer todas as cidades do estado de São Paulo. Então naquela época a gente passava 10 horas na moto, viajando, né, o dia inteiro, só que a gente não ficava 10 horas seguido, a gente ia numa cidade, daí descansava, né, não era um negócio batidão. E aí a gente falou, bom, 10 horas dá para ir tranquilo, a gente sai daqui na quinta-feira, chega lá, curte o evento à noite, curte a sexta, curte o sábado e vem embora no domingo tranquilamente. E aí o Google dizia pra gente que a gente tinha que pegar a BR-153, seria o caminho mais rápido, né, o caminho mais curto. E a gente foi. E aí chegou no momento da BR-153 em que a gente viu que não ia ser bem assim, estava demorando muito, porque a gente pegava muito caminhão, a velocidade que a gente conseguia desenvolver na 153 não é a velocidade que a gente costuma fazer aqui nas rodovias do estado de São Paulo, porque, né, tem estrada duplicada, tem estrada melhor, estrada pedagiada, não vou falar que pedágio é bom, nem que pedágio é ruim, mas as estradas costumam ser, né, ter mais condição. E a 153 é uma estrada do governo federal, então ela é meio precária em algumas situações, e é uma rota de caminhão, né? Para piorar tudo, a 153 é uma rota de caminhão. E aí nós andamos o dia inteiro, eu não lembro quanto tempo a gente andou, no dia 22, a gente andou o dia inteiro, a gente não tinha chegado nem perto de Venceslau Braz. A gente saiu de Votuporanga, a gente chegou à noite já, jantamos em Venceslau Braz, já estava cansado, estava com muito caminhão. Eu acho que a gente deve ter andado uns 600 e poucos quilômetros, né? Não tinha andado toda a distância, acho que era 850 até Rio Negrinhos ou mais, eu não lembro direito. Mas a gente não tinha andado tanto assim, a gente andou o dia inteiro, andamos 12 horas, se eu não me engano. Pegamos aquelas estradas consertando, que tem aquele pare e siga, então você tem que ficar esperando toda aquela galera vir, para depois eles liberar a pista para a galera ir. Então foi meio sofrido e acabou se tornando o que era para ser 10 horas, que a gente achou que faria em 10 horas, no máximo 11 horas naquela época. A gente, né, acabou fazendo em 16 ou mais, se eu for somar tudo. A gente teve que parar, já estava cansado, 12 horas, acho que a gente andou 12 horas no dia e andamos mais 4 horas no dia 23. Então a gente chegou lá na sexta-feira, na hora do almoço. Então foi algo que, né, deu cansaço, né, cara? Tava cansado, tava com dor. E aí demoramos. Aí beleza, passamos, né, esse sufoco pra ir, sufoco entre aspas, né? Demoramos, chegamos lá
Falamos, putz, a merda, e agora para voltar? Vamos ter que voltar no sábado, não vamos aproveitar o evento. E aí conversando com um monte de gente, os caras falaram, você veio por esse caminho? Não, não faz esse caminho não. Vem ali por São Paulo, vai para Curitiba, depois pega a 116 para São Paulo, chega ali num certo ponto, você desvia para Sorocaba ali, você vai pegar a estrada duplicada, a estrada boa, o tempo inteiro, você vai fazer essa distância toda, vai ser maior, mas você vai fazer em muito menos tempo. Em 10 horas você está em casa. Falei, beleza, então vamos lá. E aí, a gente fez mais rápido, né? A gente não fez nas 16, que a gente demorou, a gente fez em 14, uma distância muito maior, acho que para ir era 850 km, para voltar deu 1000, então a gente fez mais distância, em menos tempo, só que mesmo assim também foi cansativo. Chegamos perto de Catanduva para voltar, faltavam umas 2 horas para estar aqui em casa, mais ou menos, acho que talvez um pouquinho menos até de 2 horas, e a Natália começou a ter cãibra, e aí o negócio começou a ficar complicado, ela estava até chorando de tanta cãibra, ela estava com muita dor, eu estava cansado, e aí, ela com dor, eu cansado, o que eu fiz? Enrolei o cabo da trezentinha e viemos, 130, 120, 140 na descida. E nessa hora você não está pensando mais, né? O seu poder de processar as informações, ele cai drasticamente, né? E eu só mirei a estrada, lembro que eu mirei a estrada e concentrei ali, tinha carro perto, não tinha carro perto, e era o que eu prestava atenção ali. Foram as 2 horas mais, acho que, sofridas da nossa vida. Porque a gente já estava cansado e ela estava com muita dor, eu estava preocupado com ela, queria chegar logo. Tentamos parar, a gente tinha que chegar na segunda-feira de qualquer jeito, na verdade a gente tinha que chegar naquele dia porque a gente tinha que trabalhar na segunda-feira. Então foi alguma experiência que eu não quero passar mais, e depois daquele dia fiquei esperto e agora eu planejo muito mais antes de fazer as nossas viagens. E qual é o maior problema de você conduzir tantas horas seguidas? No nosso caso foram 14 horas seguidas, né? Para a gente poder conduzir uma moto em perfeito desempenho, a gente precisa de 3 funções muito importantes do nosso corpo, que é a função cognitiva, a função motora e a função senso-perceptiva. O que é a função cognitiva? A cognitiva é atenção, concentração, raciocínio, agilidade mental, tudo isso a gente precisa quando a gente está na moto para garantir nossa segurança. Não tem como a gente pilotar sem estar prestando atenção, sem estar concentrado no trânsito. A função motora, o que é a função motora? Ela é aquela que permite as reações musculares imediatas. Por exemplo, eu se for jogar bola, vou jogar bola 10 minutos, vou morrer de cansado, e aí meu corpo vai pensar o que eu vou fazer e eu não vou conseguir, né? Não sei se você joga bola, mas quando você joga bola há muito tempo você já cansou, cara, teu cérebro pensa, mas teu corpo não faz mais, você já não consegue dar aquele pique, você não consegue fazer ou tentar fazer aquela finta. Eu nem tento porque eu não consigo, mas enfim, a nossa concentração, a nossa função motora, se ela está reduzida, a gente não consegue fazer aquilo que a gente pensa. E a sensório perceptiva é aí a questão do tato, da visão, da audição, e tudo isso se não está funcionando bem, né? Se a gente não está sentindo, se a gente não está vendo bem, se a gente não está escutando bem, a gente não consegue pilotar a moto, né? Quando a gente está cansado, a primeira coisa que a gente perde é a nossa visão, né? A visão embaça, o negócio fica mais complicado de dirigir, então a gente precisa estar bem para pilotar a nossa moto com segurança. E aí quando você fica cansado, essas 3 funções do corpo, a cognitiva, a motora e a senso-perceptiva, diminuem, né? Quando você fica cansado também, além disso tudo diminuir, o que é que vem? O sono. Vem o sono. E aí é onde complica para quem está dirigindo moto, carro, seja lá o que for. A Academia Brasileira de Neurologia, a ABN, definiu a condução de veículos com sono como a segunda maior causa de acidentes no trânsito, sendo que metade dos acidentes do trânsito está relacionado à sonolência. Só para você ver o quanto que o cansaço e o sono são prejudiciais. O estudo da ABN, esse estudo foi feito com 500 pessoas e trouxe aí um resultado que acho que faz a gente pensar, ou pelo menos me fez pensar, e eu acredito que faça você pensar também, porque 40% das pessoas admitiram já ter andado zigue-zagueando na estrada. E olha só, o perigo disso. Por quê? Tava com sono, né?
não estava prestando atenção. 50% já pararam durante uma viagem devido a sono e 61% assumiram dirigir após uma noite de sono mal dormida, né, cara? Isso é muito complicado. Pô, você vai dirigir várias horas, seu corpo cansa, você começa a sentir sono. Aí, o barulho repetitivo, seja o barulho do vento, seja o barulho do motor, te ajudam, né? Aumentam essa sensação de sono, né? Fazem você ter mais sono. Pelo menos eu sou assim. Se você tem filhos, pode ver, você coloca a sua criança, né, no carro, no banco de trás, 2 horas com ela na estrada, você vai ver que ela já está dormindo, porque ela não tem nada para fazer, tá ali só vendo aquela mesma coisa, coisas passando, aquele barulho de motor que fica ali repetindo, e ela dorme. Eu, se entrar num ônibus, coisa de meia hora, eu durmo. Por quê? Aquele barulhão do ônibus, aquele barulho do pneu rodando, aquele assobio, aquele vento, que característico de ônibus me faz dormir. Eu durmo fácil. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu morava em Curitiba, eu não via nenhum ônibus sair de Curitiba. Eu nunca vi o ônibus, quando eu pegava para vir para Votuporanga, sair de Curitiba. Eu já dormia dentro da cidade mesmo, porque aquele barulho repetitivo de motor, né, faz a gente ter mais sono. E aí eu peguei aqui um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, onde ela viu que a perda de reflexos sofridas por um condutor a 19 horas, um cara que está dirigindo a 19 horas sem dormir, é igual como se ele tivesse embriagado. O cara que fica muito tempo sem dormir tem os mesmos reflexos que um cara bêbado, ou seja, todo mundo sabe, né, que bêbado no trânsito não combina. Então, cara com sono também não combina, né? Quando você está com sono, né, condutores aí que estão com privação de sono ou com cansado excessivo tendem a tirar pequenos cochilos enquanto dirigem. E mesmo com duração de poucos segundos, né, já são capazes de causar acidente. Cara, quem é que já não deu uma pescada enquanto estava dirigindo o carro ou a moto? Eu já dei sim, eu confesso que já dei sim. Eu lembro que em 2011 eu precisei ir para São Paulo, no Hospital da Aeronáutica, fazer um exame normal, né, que você tem que revalidar seus exames sempre. E eu trabalhava à noite naquela época, estava acostumado a trabalhar à noite, aí os exames lá são agendados e são sempre cedo, são sempre 6 horas da manhã. E aí eu saí com a Natália e falei, não, vamos sair daqui de noite, eu estou acostumado a trabalhar de noite, eu não durmo mesmo. Se eu for tentar dormir para dirigir, não vou conseguir, de dia mesmo, vou estar com sono de dia, então vamos à noite mesmo, já estou acostumado, já vamos lá e chegamos 6 horas da manhã, que é o horário que a gente demora para chegar mesmo, já faz os exames, depois já vamos para casa da minha mãe e lá eu durmo. E aí fui, né, acreditando nisso. Só que quando eu tava chegando perto, eu lembro que eu tava com o carro do meu irmão ainda, ele tinha um moninho vermelho, e eu tava na Marginal Tietê, já chegando ali perto da AMB, e eu dei uma cochilada de olho aberto, o cara tava lá, dirigindo, de repente apagou, teve um blackout. Eu lembro que eu tava na faixa da esquerda, o carro começou a ir para cima do muro, e aí eu tomei um susto com o carro em cima do muro, e a Natália também, que tava meio sonolenta ali, com o olho fechado, ficou assustada, falou, o que aconteceu? Eu falei, dormi de olho aberto. E realmente, né, eu dormi de olho aberto. Eu tava olhando para a estrada, para a marginal, e de repente não tava mais. E eu meio que vi o carro indo para cima do muro, com ele com o olho aberto, e só que o teu cérebro apaga, cara, desliga, é um negócio muito doido. Que acho que eu senti essa vez na vida e é muito esquisito. Teu cérebro apaga, você não sabe o que aconteceu naquele espaço de tempo. E, pô, todo mundo sujeito a isso, né? Se você insiste em dirigir, falta de sono, tá muito tempo na estrada, aquele barulho de motor vai te fazendo cansar, vai te fazendo dormir, você tá cansado? Meu, é perigoso, né? E de acordo com a pesquisa da ABN, né, que é a Academia Brasileira de Neurologia, os horários com maior índice de acidente entre 2h40 e 14 horas, né? E também das 10 às 6, sendo que nesse período aí das 10 às 6, que é o período noturno, o horário aí das 3h30 da manhã às 5h30 da manhã é o horário mais crítico. Esses são os horários, né, onde a gente tem mais sono. Pô, depois do almoço, quem não tem sono depois do almoço, né? É muito comum a gente dar aquela cochiladinha depois do almoço. É o horário que o seu estômago pega teu sangue ali, né? Então teu corpo fica mais cansado, e de madrugada é o horário que pega, né, cara? Tenta ficar acordado à noite, você vai ver que 3 horas da manhã você já vai estar, né, mais puxado aí no sono. Então, esses são horários muito críticos. Então, evita. Então, você vai sair de moto, não sai à noite, evita sair à noite. E na hora do almoço ali, também, né, dá uma evitada, porque
o negócio complica. Agora, de quanto em quanto tempo seria o ideal parar para descansar? Estudos dizem que o ideal para você fazer pausas aí, para quem está de moto, é entre 1h30 e 2 horas. Eu, toda vez que vou para São Paulo, costumo fazer isso. A gente já tem um posto que a gente para, que dá mais ou menos 1h30, depois a gente para com mais 1h30 e depois 2h30. E a minha viagem para São Paulo costuma demorar normalmente 7h30, então eu faço 600 km em 7h30 por causa dessas paradas aí que são muito importantes para eu descansar, né? E onde é que eu vejo as pessoas errando? O cara tá cansado, onde é que ele comete os erros aí que podem ser cruciais? Você vê muita gente que tá cansado, o cara para, toma um café, vai lá e para no posto, mete um cafezão e ele tá quase dormindo, achando que vai acordar. E realmente acorda, né? Acorda por um certo período de tempo. Ou então o cara mete a música do carro alta, ou a música do fone de ouvido dele alta, começa a cantar, começa, né, a chacoalhar, dar uma movimentada para ver se desperta, tenta fazer alguma coisa para se manter acordado. O problema é que o efeito disso normalmente passa logo. Cara, um café, uma xícara de café não te mantém acordado por 5 horas. Ela vai te manter mais disperso aí por meia hora, 1 hora no máximo. Se você está acostumado a beber café, talvez nem isso, né? Então o efeito disso passa logo e aí quando ele volta, ele volta com muito mais força. Então, tá com sono? O café não é a sua solução. Ele vai ser um paliativo e pode até te prejudicar. Outra coisa que eu vejo a pessoa errar é não planejar a saída, né? Para ver se vai dar tempo. O cara não planeja o horário que ele sai, o horário que ele vai chegar, né? Sair com a moto sem destino, ou então sair sem hora para chegar, aquele negócio, né, de o importante é o destino, que a gente vai, não como chega. Tudo isso é lindo, né? Em teoria, catar sua moto e sair sem destino é lindo, só que isso na prática pode ser perigoso. Então, vai sair com a moto? Planeja. Que hora que você vai sair? Quanto tempo você pretende rodar? Quantos quilômetros você pretende alcançar nesse tempo? E planeja os locais onde você vai descansar, que horário que você pretende chegar, né? Tudo isso é muito importante para garantir a sua segurança. Tem gente que eu também vejo sair cedo. O cara quer sair de madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? Porque ele quer ter tempo de percorrer uma distância longa. O cara quer fazer uma pernada enorme porque ele tem que chegar, porque ele quer ir para lugar longe, ele não tem tantos dias assim como ele gostaria, ele só tem 15 dias de férias e ele quer fazer uma viagem longa, quer ir, sei lá, para o Rio Grande do Sul, quer ir para o Nordeste, quer ir para a Argentina, e aí ele sai muito cedo de casa. Meu amigo, você tá de férias, cara, você não precisa ter pressa. Você tá de férias, tenha isso na sua cabeça. Vai viajar e esquece isso. Dorme bem, sai só quando você estiver bem, acordou, tá com sono, dorme mais. Não precisa sair, não tenha pressa. Se você vai viajar é porque você está de férias, então aproveita para relaxar. Ah, Fernando, mas eu tenho um cronograma apertado, eu tenho pouco dia para conhecer tudo, eu quero conhecer muita coisa, porque eu não sei quando é que eu vou ter oportunidade de ir para aquele lugar de novo, então eu quero aproveitar tudo, então eu tenho que andar logo, que é para poder chegar logo. Meu amigo, se essa é a sua ideia de viagem, eu vou dizer uma coisa para você. Você não vai curtir o passeio. Você vai ficar preocupado em rodar. Você não vai prestar, né? Você não vai aproveitar os momentos, porque você já vai ter esses momentos vão ser curtos, você já vai ter que sair para ir para o próximo destino. Então, não faça isso, porque você não vai aproveitar a viagem. E outra, você vai cansar. E o objetivo para quem está viajando é descansar. Eu, quando saio de férias com a minha moto, eu quero aproveitar, eu quero descansar. No começo, quando eu saía para fazer o desafio, se você até pegar os primeiros vídeos, eu queria gravar o maior número de cidades. E aí com o tempo eu vim diminuindo porque eu também queria aproveitar aquelas cidades, né? Isso foi lá em 2018, acho que antes. 2017 foi quando eu comecei a fazer alguns desafios com a Natália. A gente começou a fazer o Rio Tietê e eu queria fazer o Rio Tietê inteiro. Para quem não sabe, né? Fazer o desafio de Rio Tietê é passar por todas as cidades do Rio Tietê, inclusive conhecer a margem do rio naquela cidade. A gente fez esse desafio, na época não tinha canal ainda. E eu queria lá já fazer o rio todo, conhecer as 80 e tantas cidades que tem, que pelo rio passa, num tiro só. E eu descobri que não é bem assim, né? Nos 2 primeiros dias já descobri que o negócio não ia ser assim. E aí eu comecei a fazer mais devagar, a aproveitar mais o passeio, né? A desfrutar do lugar.
E aí eu vim para a cidade do Rio Tietê não, do estado de São Paulo, quis fazer a mesma coisa, já no primeiro episódio eu vi que não ia dar tão bem. Então, hoje em dia, o que eu faço, né? No último ano, eu aprendi que vai devagar, aproveita o passeio. Não adianta, cara, não adianta, você só cansa e não curte, né? Não adianta você sair com pressa para rodar muitas horas em um único dia, né? Com cronograma apertado, com a desculpa de que se não for assim, você não vai ter tempo de aproveitar, porque pode ser que você não aproveite mesmo. Pode ser que a sua viagem acabe antes da hora, simplesmente porque você estava cansado. Pô, Fernando, então o que eu faço, né? O que você pode fazer? Se você precisa ir para longe, primeira coisa é tenha vários dias para fazer esse trajeto. Não faça um caminho muito longo, uma distância muito longa, em poucos dias, né? Nunca percorra uma distância que você vai levar mais de 8 horas. Se você vai ficar mais de 8 horas em um único dia, não percorra essa distância. Pô, Fernando, eu ainda não conheço aquele lugar, nunca fui, eu não faço ideia de quanto tempo eu vou conseguir andar em 8 horas. Pô, se você não sabe, não teve como conseguir essas informações, planeja aí 400 km num dia. E aí, percebeu que 400 km você fez em muito pouco tempo, aí você anda mais, vai adequando, vai vendo como é que você está desenvolvendo naquela região, naquela cidade, e aí você vai aumentando a quilometragem, mas nunca passa de 8 horas não. Fez 400 km em 6 horas, quer dizer que você pode seguir mais. Se o teu planejamento tiver essa margem, se já tiver planejado essa margem, continua. Se você não planejou, não tem essa margem aí, acho que se você for andar mais 2 horas não vai chegar onde você queria, fica e aí você vai, né, planejando, vai vendo aí a tua rota e vai se ajustando à medida do caminho. Segunda coisa que você tem que fazer é perceber, né? Tá cansado? Para e descansa, né? Eu já vi vários motociclistas que viajam muito e eles sempre andam com uma barraca e um colchonete na moto, que eles usam para passar a noite no posto de gasolina. Tem cara que, né, tem essa pegada, tem esse estilo de viagem, o cara viaja com pouco dinheiro e ele dorme lá junto com os caminhoneiros lá, pega a barraquinha dele do lado da moto, junto lá em algum lugar, né, do posto, onde ficam os caminhões, e dorme lá. Se essa não é a sua pegada, você não tem esse tipo de pegada, tudo bem, leva a barraca, leva o colchonete e para no posto só para dar aquela deitadinha na hora do almoço, ou tá cansado, cochila ali 15 minutos, meia horinha, junta as tuas coisas e vai embora, cara. Você tá de moto, não dá para ficar brincando. E agora chegou a hora de você participar. Eu quero saber de você aí, o que você faz quando você tá cansado? Você para descansar, você segue viagem, cumpre aí o que você planejou, mesmo que isso demore 12, 14 horas, como eu fiz anos atrás, lá 2 anos atrás, onde eu não tinha tanto conhecimento, tinha um pouco, mas a gente nessas horas não percebe muito, né? A gente não pensa. O que você faz? Você segue? Você não segue? Você planeja a sua viagem antes? Comenta aí o que você achou, o que você não achou desse vídeo, porque eu sou Fernando Gomes e aqui eu discuto assuntos importantes para você nunca mais sofrer um acidente de moto. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, um abraço e até o próximo episódio.